Muito bem, pessoal, a gente começa o programa aqui, eu já chamo a Paola Cuenca, que está comigo aqui no estúdio, tem todas as informações sobre esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, é a investigação que a Polícia Federal concluiu. Tem outras duas ainda, envolvendo joias, envolvendo essas tratativas, né, para essa tentativa de golpe, mas essa da falsificação dos cartões de vacina foi encerrada. Paola, conta tudo pra gente. Muito boa tarde, pela gentileza aqui. Muito obrigado. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, nessa manhã, a gente teve a notícia que Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas foram indiciadas por diferentes crimes, mas relacionados a um esquema de fraude de dados no Ministério da Saúde. Foram fraudadas informações a respeito de vacinação contra a Covid-19. A gente já vinha acompanhando a investigação sobre esse caso desde maio do ano passado, quando a Polícia Federal fez uma operação e naquela operação apreendeu o celular do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro César Cid, e ainda ali naquela ocasião, inclusive, Bolsonaro voltou a afirmar que nunca tomou vacina contra a Covid-19 e que não tinha nenhuma relação a respeito de um suposto esquema de fraude de dados, de criação de um cartão de vacinação falso. Acontece que, passado um ano aí quase dessa operação, mas já mais de um ano dessa investigação, a Polícia Federal concluiu que não só Jair Bolsonaro de fato teve esses dados fraudados a respeito de uma suposta vacinação contra a Covid-19, como foi ele mesmo quem pediu para que o ex-ajudante de ordens, Mauro César Cid, fizesse essa inserção de informações falsas no sistema do Ministério da Saúde, tanto para ele, Jair Bolsonaro, quanto para a filha dele, Laura Bolsonaro. Vamos lembrar que essa investigação começa com uma falsificação desses dados feitos para o próprio Mauro César Cid e para a família dele. Mauro César Cid primeiro começou a fazer uma falsificação de dados para a esposa dele, Gabriela Cid. Para isso, utilizou o dado de cartão de vacinação de uma enfermeira, na verdade, um médico de Goiás. Utilizou os dados da vacinação de uma enfermeira para então fingir que Gabriela Cid havia tomado aquelas doses da vacina. Houve uma dificuldade para conseguir inserir esses dados da vacinação no sistema do Ministério da Saúde, porque os contatos de Mauro Cid estavam no Rio de Janeiro, mas as vacinas sendo do estado de Goiás, os dados não entravam. E para isso, Mauro Cid começou então a acionar diversas pessoas justamente para conseguir fazer a inserção desses dados e poder emitir aquele certificado de vacinação que ele poderia apresentar para fazer viagens ao exterior, que justamente a própria investigação mostra que Gabriela Cid utilizou desse documento do certificado de vacinação falso para poder fazer viagens internacionais. E ao pedir esses diversos favores, essas diversas ajudas para a inserção, a gente foi então entrando com mais pessoas envolvidas nesse esquema. E aí a gente tem militares, ex-militares, temos secretário de governo da cidade de Duque de Caxias e nós temos também outros atores políticos que acabam entrando e aparecem nesse relatório final da Polícia Federal. O que acontece para envolver Jair Bolsonaro é que na delação premiada, Mauro César Cid diz que no momento em que Jair Bolsonaro soube que o ajudante de ordens tinha esse cartão de vacinação sem nunca ter tomado as doses da vacina contra a Covid-19, ele então, Jair Bolsonaro, pediu para que Mauro César Cid fizesse o mesmo para ele e para a filha Laura Bolsonaro. Inclusive, Mauro César Cid coloca que ele entregou em mãos esse certificado de vacinação impresso para Jair Bolsonaro. A investigação da Polícia Federal revelou que, de fato, a impressão desse certificado de vacinação falso aconteceu em uma impressora no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. E aqui a gente tem que lembrar que no dia 30 de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro viajou acompanhado de diversos assessores para os Estados Unidos, porque ele justamente queria evitar aquele momento da posse do atual presidente Lula para fazer a passagem de bastão, a passagem da faixa presidencial. Mas o que a Polícia Federal também coloca nesse relatório, que é muito importante porque se alia com outras investigações, é que todo esse esquema para inserção de dados falsos a respeito da vacinação de Covid-19 também tem relação com os planos de uma trama golpista, porque a utilização desses dados falsos serviriam justamente para que o Jair Bolsonaro e seus companheiros, sua equipe, seus assessores pudessem viajar aos Estados Unidos ainda como parte dessa trama golpista que, segundo a Polícia Federal, ao não ter conseguido fazer o golpe de Estado antes da passagem de bastão, de fato, de que Lula pudesse assumir, haveria uma nova tentativa que culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro e, para isso, Jair Bolsonaro estava fora do país, por isso a questão, inclusive, desse cartão de vacinação falso.
A Polícia Federal diz nesse relatório que ainda aguarda dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para confirmar se o Jair Bolsonaro e também os outros indiciados utilizaram esses documentos, apresentaram para o governo americano esses documentos, o que pode inclusive gerar novos indiciamentos, seriam novos cometimentos de crime na conta tanto de Jair Bolsonaro quanto de outros indiciados. Então a gente já vê um panorama aí de inquéritos que estão se misturando, de vacinação, de trama golpista. Além disso, a gente tem, então, o ex-presidente da República sendo indiciado, ou seja, a Polícia Federal apontando que ele teria cometido os crimes de associação criminosa e também de inserção de dados falsos ali nos sistemas de informação, conhecido como um peculato digital, o funcionário público que faz essa inserção de dados falsos. Mauro Cid acaba respondendo, também passa pelo indiciamento de outros crimes, como falsidade ideológica de documentos e também o uso de documento falso, mas a gente tem essa grande manchete, que é o ex-presidente da República, então, sendo indiciado por 2 crimes, e agora a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para decidir se apresenta uma denúncia com base em todo esse relatório de investigação da Polícia Federal ou então se vai arquivar a investigação. Muito bem, Paola. Depois dessa decisão da Procuradoria, da PGR, qual é o próximo passo? Depois caso a PGR concorde efetivamente com o que a Polícia Federal está dizendo. Bom, se a Procuradoria-Geral da República concordar com tudo que está sendo colocado pela Polícia Federal, todos os indiciamentos, então a Procuradoria-Geral da República vai apresentar uma denúncia formal à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, contra todas essas pessoas que foram ali colocadas de estarem envolvidas nesse esquema. Então aí a gente tem uma denúncia formal apresentada contra o ex-presidente da República, contra o ex-ajudante de ordens, contra o deputado federal Gutenberg Reis, que também está colocado nesse relatório final como uma pessoa que teve dados falsos também de vacinação inseridos ali no Ministério da Saúde, além de outros atores políticos, também funcionários públicos, militares e ex-militares. Havendo essa entrega de denúncia, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se aceita de fato aceitar essa denúncia e abrir uma ação penal, inclusive, contra todas essas pessoas, o que faria com que essas pessoas se tornassem réus. E daí a gente vê uma ação penal se desenrolar depois a partir disso. Muito bem, muito bem. Paula, agradeço muito aqui sua participação, todos os detalhes sobre esse indiciamento. Curioso, só mais uma coisa, Paulo, que é importante, é o seguinte: nessa investigação era aquela investigação que estava um tanto periférica, dado, né, a quantidade de informação que se tem em relação à trama golpista, né, que é uma outra investigação, quer dizer, que tudo se passa ali no mesmo ambiente, vamos dizer assim, mas de qualquer forma, essa foi a primeira, mas ainda há outras duas que Bolsonaro também pode acabar indiciado pela Polícia Federal, certo? Olha, até mais de duas, né, Léo? Mas essas outras duas que você se refere, que é o caso da venda de presentes oficiais, o caso das joias sauditas e também o inquérito da trama golpista, são os 2 inquéritos ainda mais fortes que tem Jair Bolsonaro como alvo. Porque a gente ainda tem outros casos, por exemplo, sobre a importunação a uma baleia que aconteceu no litoral do estado de São Paulo, que também está envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há diversas outras investigações que ainda envolvem o nome do ex-presidente. Mas, de fato, a conclusão desse inquérito agora da falsificação em cartões de vacina é um inquérito que pesa de uma maneira muito forte e negativa contra o ex-presidente da República, e ainda há a expectativa de que até julho a Polícia Federal também apresente o relatório final tanto da investigação, que fala sobre essa venda de presentes que foram recebidos pela presidência, ou seja, uma venda ilegal desses presentes oficiais, o caso das joias, que foram ali interceptadas pela Receita no aeroporto de Guarulhos, e também o caso de todo o desenvolvimento de um suposto plano golpista ali no governo Bolsonaro, envolvendo militares, membros do governo federal, para impedir a posse de Lula. Acontece que uma investigação acaba puxando a outra. Como se teve primeiro aquela informação sobre a suspeita de fraude dos cartões de vacinação, foi ela que gerou o mandado de busca e apreensão, a apreensão do celular de Mauro César Cid, e com isso a Polícia Federal teve um acesso a uma gama de informações que acabaram se desenrolando em diversos outros inquéritos. Uma coisa acaba puxando a outra, mas de fato esse é o primeiro de outros 2 inquéritos que ainda devem ser fechados, que pesam de forma mais negativa contra o ex-presidente. Bem, Paola Cuenca, muito obrigado. Agora sim, boa noite para você. A gente já passa aqui
das 6 horas, né, das 18 horas. Muito boa noite, bom trabalho para você. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Até mais. Pessoal,